Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um tema bem importante e que faz muito parte assim da minha vida. Esse tema se trata de rigidez cognitiva. Tá? Você já tinha ouvido falar disso? Depois comenta aqui no vídeo que eu quero saber. Rigidez cognitiva é a dificuldade que o autista tem de se adaptar a mudanças, a nova rotina, novas coisas, né? Ele acaba querendo as coisas sempre do mesmo jeito. Tem várias questões ainda que se atribuem, né, à rigidez cognitiva, mas basicamente é isso, né, a dificuldade que tem de se adaptar a novas mudanças, novos ambientes, e isso é uma coisa, assim, que tem no nosso cérebro. Nosso cérebro, ele tem uma inflexibilidade de processar novas mudanças. Ele não consegue se adaptar, então, se adaptar de uma forma, assim, natural, tem essa dificuldade. Então, que nem eu, né? Vou estar citando um exemplo, que eu planejo meu dia, e se algo foge do controle, assim, do que eu planejei, aí eu acabo ficando bem estressada, e eu acabo não conseguindo fazer mais nada direito. Já passou dias que eu não fiz nada, porque eu não consegui, porque uma consulta que eu tinha foi desmarcada. Mas temos que aprender a lidar, né? Isso acontece com crianças, né? No caso das crianças, como uma mudança na aula, como uma mudança assim, não vai ter aula hoje, sabe? E isso afeta demais a criança. E no meu caso, né, o que acaba acontecendo é a mudança realmente na minha rotina. Então, se foi prometido uma coisa que ia ser feita e tal, a pessoa falou, vamos em tal lugar, por exemplo, um compromisso, e a pessoa muda, aquilo acabou comigo. Aquilo me deixou extremamente, assim, aflita, sabe? E tem que saber lidar. Então, eu tomo medicação. Acaba influenciando bastante na questão da minha irritabilidade, né? Eu não fico tão irritada. E vai gerando uma sobrecarga. Isso gera até uma sobrecarga sensorial, dependendo de como que você já está, né? A dificuldade é essa minha. Outra coisa que tem, assim, é que eu gosto das coisas do meu jeito. Então, tem tudo planejadinho, assim, tem tudo organizadinho, assim, minhas coisas no meu quarto, sabe? É tudo do meu jeito. Se a minha mãe mexe, né, que já aconteceu, né, dela mexer nas minhas coisas, aquilo me desestrutura. Começa a ficar assim, ó. Meu Deus, o que que eu faço? Eu começo, sabe, passar realmente a mão assim e não saber mais o que fazer, sabe? Eu não sei, assim, eu fico sem eixo, eu perco a minha estrutura. E eu fico pensando nas crianças, né, que às vezes acontece isso, né? Quando as coisinhas são sempre do mesmo jeito, quando muda algo, né, do quarto, ou muda algo na casa, a criança também fica mais agitada, né? E isso acontece comigo. Eu fico sem saber o que fazer. E eu fico muito irritada também. Hoje em dia eu fico menos, né? E tem que aprender a saber lidar. Mas eu fico muito, mas muito agoniada. O que eu tenho, assim, que é parte do autismo, é uma agoniação, sabe? Dá vontade de sair correndo, dá vontade de fazer alguma coisa assim, totalmente atípico mesmo, sabe? Pra aliviar, pra extravasar. Mas tem que saber lidar, né? Então, como eu lido, assim, eu mantenho a calma. Hoje em dia eu entendo que a gente tem que fazer a respiração, né? Antes eu não fazia, então, né? Não lidava dessa forma, mas a respiração, ela é extremamente importante. E eu só simplesmente entendia, porque daí a partir do momento que eu fui diagnosticada, eu entendi o que eu tinha e tentei lidar melhor com a situação. Mas é claro que eu fiquei, sabe, desregulada mesmo, né? Então é manter a calma, é respirar fundo, né? Ter essa tranquilidade mesmo. E sair do ambiente. Não dá pra ficar dentro do ambiente, quanto mais tu ficar ali é pior. E demora, porque quando a mãe mudou meu quarto, né? Quando eu tava morando com ela, ela mudou sem avisar. Então quando eu cheguei, eu fiquei extremamente assim, perdida. Fico perdida, realmente fico perdida dentro do quarto. E ficou uns 3 dias até me adaptar. Demorou. Hoje em dia, até se ela muda alguma coisa assim, sabe? Hoje em dia, ainda no quartinho que eu tenho lá, eu fico também meio assim, perdida. Fico agoniada também. E demora um tempinho pra me acostumar. Então, isso é sério. Realmente, a rigidez cognitiva é algo seríssimo mesmo. A rigidez cognitiva, né, como eu falei, afeto é o cérebro, né? O cérebro do autista, ele trabalha diferente, né, no caso. É uma inflexibilidade, né, se adaptar a novas coisas. Então, quando eu tenho que aprender algo novo, como, por exemplo, quando eu entrei no hospital
eu tinha que aprender tudo. Meu Deus, eu nunca tinha trabalhado no hospital antes. Eu trabalhava como nutricionista de UAN, né, de Unidade de Alimentação e Nutrição. Mas eu fui trabalhar no hospital, que no caso era também dentro dessa área, só que era na área hospitalar. Então, assim, tudo diferente. Eu tive que aprender sobre tipo de dieta especializada para o paciente, tive que aprender uma série de coisas da parte clínica também. Então aquilo ali, meu Deus, me sobrecarregou muito. E assim, ó, minha mãe teve comigo assim nesses momentos e meu pai também, né? E eu chegava muito assim estressada, muito sobrecarregada mesmo. Ainda bem que nem assim, ó, eles têm, sabe, muito cuidado comigo, né? Nessa época eles não sabiam ainda, só que eles sempre tiveram assim cuidado comigo, sabe? Eu acredito que eles já sabiam que tinha alguma coisa, né, comigo, porque, assim, até aconteceu um momento, assim, que eu me sobrecarreguei demais, né, isso foi mais pra frente, né, eu fiquei irritada, tive uma crise de choro, né, assim, né, com meu pai, né, isso aconteceu, eu sempre tentei passar pelas crises mais sozinha, e eu falei pra ele que eu tava cansada, e, sabe, chorava, assim, fui pra chuva. E não é normal, né? Eu fiquei 1 hora, mais ou menos, assim, eu não lembro especificamente o horário, né, em si, mas eu fiquei muito tempo, assim, na chuva, paralisada, porque tava sobrecarregada, tive uma crise, e o meu pai falou, né, que eu tinha que procurar ajuda, né, pra mim, né, que precisava. Então, eles sempre souberam, né, assim, que eu tinha alguma coisa, e eu acredito que por isso que eu tive esse cuidado tão grande, tanto da parte do meu pai, quanto da parte da minha mãe, né. E graças a Deus que Deus colocou, assim, pais muito maravilhosos, assim, sabe, pra cuidar de mim. Eu agradeço muito, pai e mãe, por tudo que vocês já fizeram na minha vida, por todo o cuidado desde quando eu era criança. E voltando no assunto, né, quando eu tava no hospital, eu passei por muita sobrecarga, né, principalmente no começo, que eu tava falando. E no começo, assim, era muita coisa nova. Então, quem tem rigidez cognitiva tem dificuldade em se adaptar a novas coisas. Tudo que é novo, tudo que foge da rotina é difícil. E tem outra coisa, tem a questão da frustração, que o autista tem muito, né? Que nem assim, se não consegue fazer alguma coisa já de início, se frustra facilmente. E isso gera também irritabilidade, isso gera também uma sobrecarga, então desregula também, né? Junta tudo isso, né? Então é bem complicadinho. Nessa época eu tive muito essa questão de sobrecarga, né? E rigidez cognitiva, pra aprender novas coisas. Assim, eu fico pensando, né, quem é criança, né, também, a se adaptar com novos aprendizados, novas coisas, deve ser bem difícil, né? Mães atípicas que estiverem vendo esse vídeo, comentem aqui se teus filhos tiveram alguma situação que, né, passaram, né, provavelmente tiveram, né, mas assim, por rigidez cognitiva, né? Outra coisa que eu tava falando, assim, eu gosto das coisas do mesmo jeito, sabe, assim, tudo, né, do meu jeito e do mesmo jeito. Que nem, né, eu tenho um restaurante específico que eu gosto de ir, é sempre naquele restaurante. Eu tenho um tipo de comida que eu gosto de comer, é sempre aquela mesma comida. Né? Por exemplo, nessa minha avaliação neuropsicológica, eu falei da questão do sorvete. O açaí, né? Um pouco de sorvete e um pouco de açaí. Eu gosto sempre do mesmo jeito, sabe? Eu gosto de pegar o açaí de morango, açaí de banana, açaí diet, o acompanhamento morango, tá. E sempre é do mesmo jeito, né? Eu sou nutricionista, mas eu como também besteirinhas, né? Eu gosto. Então, é sempre do mesmo jeito. E eu tenho aquelas comidas que, se deixar, eu como todo dia, que nem agora, né? Eu estou comendo muita crepioca. Meu hiperfoco é crepioca. Por mim, eu como todo dia. E eu como todo dia. De manhã. Então, todo dia eu como crepioca de manhã. Se fosse, né, pra eu comer macarrão, carne moída todo dia, eu comeria macarrão, carne moída todo dia, que é a minha comida conforto. Então, a gente tem essas rigidezes, assim, que gosta das coisas do mesmo jeito. Por isso que tem muita da questão da seletividade alimentar, né, principalmente na infância. Porque é muito, assim, costume com as mesmas coisas. Na verdade, quer as coisas daquele jeito. Então, se adaptar a novos alimentos, a novas, né, ou novas coisas, é muito difícil. Mas falando da seletividade alimentar mesmo, é difícil. Eu tive seletividade alimentar. Hoje em dia, Thalia come de quase tudo. Tá, a Thalia come porque a Thalia aprendeu na nutrição dos benefícios dos alimentos e hoje em dia ela come cenoura sem gostar nem um pouco da textura, sem gostar do sabor, porque eu acho extremamente forte. Beterraba eu também não gosto muito, mas eu como. O alface eu como. Eu até que gosto do alface. Alface eu gosto, na verdade,
Mas assim, eu não consigo comer rúcula, que nem assim, eu não consigo comer manga, melão, sabe? Assim, isso eu já nem tento comer, na verdade. Isso daí eu não forço a barra, não, tá? Mas eu posso falar isso, né, em outro momento, mais sobre a seletividade alimentar, né? O que que vocês acham? Comentem aqui. Seletividade alimentar, assim, pra mim foi na infância ali, bem forte, assim, na questão da introdução alimentar, né? Eu só comia mingau, né? Minha mãe fala, né? Como se tinha mucilon, né? É isso. Até os 4, 5 anos, eu não lembro bem agora. Então, eu entendo mães, né, típicas que passam por tipo de situação que é realmente difícil, desafiador. E é exatamente por isso também. Tem muita rigidez, né? Então, é sempre aquele tipo de alimento daquele jeito. E até a mesma disposição no prato, né? Que é sempre da mesma organização. Tem muitos que gostam de separar tudo assim, não gostam de misturar, né? Às vezes alimentos da mesma cor, né? Tem toda essa questão. E, né, falando assim, voltando, né? Vamos lá, né? Voltando, tem essa questão aí também de querer as mesmas comidas, né? Tudo do mesmo jeito, mesmo restaurante e tudo mais. Por isso que muitas das vezes eu prefiro sair sozinha. Não que eu não goste de vocês, né? Pessoas que, que são próximas de mim, né? Mas às vezes eu prefiro sair sozinha porque eu quero as coisas do meu jeito, sabe? Então, é isso. Outra coisa, assim, né, de rigidez cognitiva, né, que eu percebo é a minha dificuldade com interações sociais. Já tenho a dificuldade, né, de interações sociais, que é a comunicação, né, a fala realmente, mas a rigidez cognitiva é de se adaptar a novos ambientes, se adaptar a novas pessoas. Então tem muito isso, né? Então no começo a gente acaba ficando mais retraído, a gente acaba não conseguindo interagir tão rápido com um novo tipo de pessoa. Talvez você tenha essa característica que não é autista, né? Porque assim, ó, né? A pessoa ser diagnosticada autista, ela tem mais do que um dos sintomas, né? Mas você pode ter esse sintoma, né? De não conseguir se adaptar às pessoas facilmente, não se sente confortável. Aí depois que se sente, fala que não tagarela, né? Eu também sou assim, eu me sinto confortável, eu converso bastante com a pessoa. Mas é difícil pra mim lidar, assim, inicialmente, assim, bem, sabe? Nova pessoa, novos contextos sociais. Isso me gera muita estereotipia. Até quero falar disso mais pra frente, assim, que afeta muito, assim, e eu chego ao ponto de tirar a corinha, assim, da unha. Eu fico... Às vezes já aconteceu de eu bater palma, mas, sabe? Eu controlo, né? Bastante, mas o certo é fazer mesmo, porque daí tu vai se regulando, né, novamente. Eu faço o que mais? Eu mordo aqui. Tenho costume de morder meu... aqui, essa parte, sabe? Tenho alguns costumes. Geralmente eu fico assim, ó, sabe? Mexendo assim com a minha unha, mexendo assim com o meu dedo, estralando o dedo também, né? Tem isso. E me balançando. Às vezes quando eu vejo uma balançando de frente pra trás, ou de um lado pro outro. O bom disso é na igreja, né? Porque a gente tá tomado, às vezes, pelo Espírito Santo e tá, né, balançando ali, né? Eu também tenho muita rigidez cognitiva, assim, já aconteceu, né? Muitas das vezes na igreja. Chegar, né? Ainda que eu vou muitas das vezes, só que assim, às vezes tem novas pessoas, coisas novas, assim, né? Coisas diferentes. A gente chega num dia totalmente diferente. Já aconteceu, sim, também. Né? Eu tenho muita estereotipia na igreja também, mas isso é mais pela questão sensorial, luz, barulho, pessoas, daí eu acabo tendo também essa questão da estereotipia. Aqui eu acabei falando, na verdade, de bastante coisa, né? E espero que vocês tenham gostado do assunto. Para lidar bem com rigidez cognitiva é se reprogramar. E o nosso cérebro ele não consegue fazer isso fácil. Ele tem uma dificuldade muito enorme, né? Muito enorme mesmo. Então, voltar, às vezes tem um planner, você que é adulto, né? Tem um planner de organização, ou criança, dependendo na idade, tem um planner de organização e vê ali. Volta para aquilo ali, tenta efetuar aquilo ali, né? E faz respiração funda, né? Isso ajuda também. E as terapias, né? Elas ajudam muito. Muito mesmo, né? Tem profissionais que são capacitados que vão arrumar as melhores estratégias possíveis para lidar com a rigidez cognitiva, né? Vai entender melhor, né, cada situação, né, com cada pessoa e saber agir da melhor forma possível, né? Intervir. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma através desse vídeo, né? Que alguém tenha se identificado comigo também, né? Com as situações que ocorrem comigo, né? Deixe nos comentários se você já passou por isso, se tem alguma coisa que é parecida assim com o que eu passei.
E eu peço que curtam, compartilhem esse vídeo também e fiquem por dentro dos próximos vídeos. Um beijo!